Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Apagamento. Ato ou efeito de apagar-se. Extinção, eliminação. Você acabou de escutar as definições da palavra apagamento segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-temas. Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presoto. E eu sou a Teca Carbonel. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Insta, @dicionariofeministapod, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós vamos falar de um termo que está mais presente na nossa história do que a gente imagina. Hoje vamos falar de apagamento. Faz tempo que esse termo é muito recorrente em estudos linguísticos, principalmente no que se diz respeito às mudanças internas e externas da linguagem que fazem parte da história da humanidade. Nesse contexto, são estudados idiomas considerados línguas mortas, fonemas que são suprimidos na linguagem coloquial e termos que desaparecem no nosso vocabulário. Porém, quando transportado para o contexto social, o apagamento histórico possui consequências muito graves. Em 1998, Isildinha Nogueira analisou em sua tese Significações do Corpo Negro a estigmatização do negro a partir da sua comparação com o corpo branco, culturalmente construído como aquilo que era desejável, puro, belo e saudável. A partir daí, o indivíduo negro, ao buscar alcançar os padrões aceitos pela sociedade, toma atitudes autodestrutivas no viés do apagamento físico e psíquico. Estes podem ser observados em atos como branqueamento, mutilações e negação da condição física como negro. O apagamento também influencia em aspectos que vão além da formação do indivíduo. Em 1890, logo após a proclamação da República, Rui Barbosa promoveu a queima dos arquivos sobre o período escravocrata. Talvez esse seja um dos motivos para que hoje a maioria dos 54% dos brasileiros negros não saiba as suas origens. Em 2018, o governador Márcio França decretou que a estação Liberdade da linha azul do metrô de São Paulo iria se chamar Japão Liberdade. Com tal decisão, ele tentou apagar a história de um bairro onde foi instalado o Pelourinho, a Forca da Cidade e a Capela dos Aflitos no século XVII. Uma região que ganhou seu nome Liberdade após ter sido local de enforcamento do soldado negro Chaguinhas, o qual liderou uma revolta pelo não recebimento de salários e inspirou a luta pela liberdade da população negra que ali residia. Se fatos como esses não estivessem sendo apagados da nossa história, saberíamos facilmente que os negros na África nunca foram responsáveis por entregar os escravos para os portugueses. Eu queria começar esse episódio com um disclaimer aqui. Eu não sei se você vai concordar, provavelmente sim, comigo. Eu acho que esse episódio nunca vai estar completo, 100% completo esse tema, enquanto a gente não tiver alguém para falar, né, uma pessoa negra para poder falar sobre as experiências e sobre como é viver na pele o processo do apagamento, né? O que você acha? Eu ia começar do mesmo jeito se eu fosse começar esse episódio. Eu acho que existem apagamentos que a gente vai discutir aqui dentro, que são o nosso lugar de fala, mas existem outros que não. E eu acho que é uma discussão que a gente pode começar e a gente pode enxergar a partir do olhar da mulher branca, como que a gente pode refletir mais sobre isso, né? Então, eu acho legal a gente tentar fazer esse tipo de reflexão durante esse episódio. O que você acha? Arrasou. Eu acho que é isso, é onde a gente consegue chegar, né? E depois disso a gente teria que realmente ter alguém no lugar de fala para poder contar um pouco da história. Mas eu mesma vou aqui eu sempre acabo me colocando colocando o meu na reta. Que eu mesma não sabia, eu conheci esse termo por causa do podcast, para estudar sobre esse episódio. Eu nunca tinha refletido sobre, por exemplo, a questão de você não conhecer as suas origens, né? Por exemplo, eu sei que a minha origem é italiana, tem espanhol,
Enfim, eu sei, conversando com os meus avós, eu sei qual foi o que aconteceu no passado deles, né? Que a minha bisavó veio da Itália e etc e tal. E eu penso que deve ser muito louco você não ter acesso a essa história, a esse pedaço da sua história. Eu li um post no blog de uma menina negra contando desse processo dela, da descoberta das origens africanas dela, da conversa com a avó, com a bisavó e dos rituais que ela faz a família dela relacionado a isso. E o quanto isso foi importante para ela, na descoberta de quem ela é e tal. E eu acho isso muito interessante da gente ver, porque eu nunca passei por esse tipo de problema. Eu cresci com a minha mãe contando a história da minha bisa. E deve ser muito louco você não ter esse acesso tão facilmente, né, Ju? Muito engraçado isso que você está falando, porque na minha família eu tenho exemplo dos dois, muito claros, assim. Eu tenho minha mãe é descendente de italiano, meu bisavô veio da Itália, e a gente sabe, né, por parte de pai, a gente sabe quem que é meu bisavô, da cidade que ele veio. Por parte de mãe, eu tô dizendo da parte de mãe da minha mãe, né? Também é em família italiana, os sobrenomes da minha mãe é Narducci e Presotto, então são 2 sobrenomes italianos, claramente italianos, né. E enquanto a família do meu pai, que é a família Silva, meu pai, a gente não é muito louco isso, né, porque desde das discussões que a gente tem no Brasil inteiro isso acontece, às vezes a gente não consegue categorizar uma pessoa como negra ou não, porque é um negro de pele clara, isso é um outro termo que é interessante a gente discutir em outro episódio, que se chama colorismo, que é o negro de pele clara e o negro de pele escura, se o negro de pele clara ele é negro o suficiente. Isso é uma discussão que os ativistas negros também sofrem muito, assim, quando eu sigo a Stephanie Ribeiro, que é uma ativista negra, e ela é o pai dela é negro e a mãe dela é branca, então ela é negra de pele clara. E as pessoas dizem que ela é branca, que ela não é negra o suficiente, e o que é ser negro o suficiente, sabe? E então, na minha família tem isso, que o meu pai, ele é um negro de pele clara, mas a gente não sabe da onde é a família dele. Você fala assim: "Ah, nossa, veio da África". A África é gigante, de que país da África? Os países, dentro do país, você devia saber de que cidade que a sua família é. A gente não consegue dizer nem se o meu pai tem sangue indígena também, porque meu pai tem traços indígenas também, né? Ele tem o olho amendoado, como tem o povo indígena. Então, é muito engraçado ter esse contraste dentro da minha família, de saber perfeitamente, assim, o negócio que era relacionado com a família da minha mãe, né? Assim, eu sabia que sei lá, o povo que veio da Itália, que tem o sobrenome Presotto, eles têm uma fábrica de ovos, por exemplo, em Serquilho. A gente sabe disso, sabe? Uhum. E agora o meu pai, ele é Silva. A gente não sabe nada da história dele, a gente não sabe nada da onde, não sabe nada se é mistura de um com o outro. É muito bizarro a gente ter um apagamento tão grande da história de uma família. E aí a gente começa a pensar que é só uma família. E aí, de repente, você vai abrindo, né? A gente vê o micro e o macro. A gente não sabe nada da história de ninguém que é Silva. E é muita gente. E não só Silva, né? Como, sei lá, Oliveira, sei lá, tantos outros sobrenomes que são muito comuns no Brasil, né? Uhum. Eu acho louco também, porque assim, não sei se é porque eu não nasci e cresci em São Paulo, né? Eu passei uma parte da minha infância em São Paulo, fui embora e voltei depois de adulta para trabalhar. Então, quando eu li essa questão da Estação Liberdade de metrô, eu fiquei em choque. Eu falei, nossa, então quer dizer que o nome Liberdade é em relação à história de um negro que, enfim, libertou não, ele fez uma revolução, enfim, lutou por direitos e tal, em homenagem a essa figura. Porque pra mim, eu nunca pensei, eu nunca refleti sobre o nome Liberdade. Pra mim, Liberdade eu associava já à cultura oriental. Sim, eu E vivi 25 anos em São Paulo, não tinha ideia. Eu fiquei sabendo agora, lendo esse roteiro, eu não tinha ideia disso.
E é muito doido, porque o que acontece é que com a imigração oriental, isso também é uma questão, porque o que foi proposto, o que foi feito, colocaram a palavra Japão. Só que a Liberdade, aquele bairro, ele não é exclusivamente de imigrantes japoneses. Você está excluindo aí toda a população coreana, os chineses, todos os orientais que migraram para lá. E isso é bem desrespeitoso. A gente bem sabe, né, morando aqui, onde é um lugar no Canadá, em Vancouver, onde tem bastante população oriental. É bem desrespeitoso, inclusive, você falar que uma pessoa que é coreana, que ela é a mesma coisa que um japonês, ou falar, sabe, que é tudo a mesma coisa. Porque não, são nacionalidades diferentes, cada um tem sua cultura, e cada um quer ser respeitado com as suas individualidades. Então, essa questão de colocar o Japão na frente da palavra liberdade também foi bem foi bem equivocado nesse sentido. Não estava fazendo homenagem aos japoneses, estava sendo bem desrespeitoso e também estava apagando uma memória, né, de toda uma população negra que viveu naquele bairro antes, que também acho que aconteceu com essa imigração. A imigração oriental também contribuiu nesse sentido para poder rolar uma. Como que eles falam? Que é um clareamento daquela região, né? Que é quando você substitui os negros por pessoas brancas e tal. Então, nossa, eu fiquei em choque. E eu falei, cara, quais são as outras histórias de São Paulo que eu estou por fora, sabe? E que guarda tanta memória do período escravocrata, de tudo que os negros sofreram e de todas as dívidas que nós temos que pagar, sabe? Eu já falei isso aqui e já até virou post no nosso Instagram, mas a história do mundo, né? A história da sociedade é a história branca, né? A gente aprende nos livros de história, a gente aprende toda a história da Europa. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Estados Unidos, a gente aprende tudo. Brasil, a gente vê só a parte branca e vê só os negros como escravos, né? Não tem nenhuma outra história a ser contada além da visão do negro como escravo. E imagina você ser reduzido a isso, né? A sua história ser reduzida a isso, sendo que a África o continente africano é muito rico, né? E a gente não sabe nada. Por que a gente não sabe nada? A gente não sabe nada do Oriente também, né? Agora que eu estou trabalhando num festival de cultura indiana, que eu estou entendendo a profundidade da cultura deles e o quanto a gente não sabe nada. A gente não sabe nada da cultura indiana, a gente não sabe muito pouco da cultura chinesa, e o que a gente sabe da cultura chinesa é muito estereótipo, né? A gente estereotipa muito a cultura chinesa pelo que a gente tem acesso, né? Que são os produtos chineses. Mas a gente não sabe nada, cara, e é muito, muito surreal a gente saber tudo o que aconteceu na Europa e não saber o que aconteceu na Ásia, né? E a Ásia é gigante, né? Exato. E a gente querer colocar todo mundo na mesma. Ah, tudo japonês, então, sendo que. Calma, não é assim, né? Também essa questão do surgimento desse bairro oriental, né? No caso da Liberdade, também tem muito a ver com na época, tem muito a ver com a época dos Chinatowns, especialmente aqui na América do Norte, né? Todas as cidades maiores têm a tal Chinatown, e isso foi considerado, né, na época para o Brasil, foi considerado algo glamuroso. Então, foi muito uma questão de interesse turístico de transformar aquela região da Liberdade em uma região associada à cultura oriental. Mas eu queria voltar um pouco para essa questão de que você falou da história dos negros, a gente relacionar somente com a história da escravidão. Eu lembrei muito do discurso do Emicida, que ele fez quando ele foi entrevistado para falar do álbum dele novo, né? É Amarelo o nome do álbum dele novo, né? Novo assim, já saiu faz tempo, mas foi o último que ele lançou. Ele fez entrevista tanto pro Milkshake chamado Wanda, pro podcast Milkshake chamado Wanda, também fez pro Mamilos. Foi mais ou menos perto. Eu não lembro em qual dos dois ele comenta isso, mas ele fez uma viagem pra África com um amigo, eu acho, um amigo dele negro também, e aí, quando ele chegava lá, ele ia conversar com as pessoas, ele sempre puxava a história da escravidão. E aí, as pessoas olhavam e falavam assim, mas não é só isso, sabe? A gente tem muito mais história, e
E aí ele falou que ele caiu a ficha dele, sabe? Depois de muito insistir, né? Tentar trocar ideia nesse sentido, ele caiu a ficha e falou assim: nossa, nossa história é muito além disso. E é muito triste que a gente não tenha acesso, né? Porque tudo que vem. Tudo que foi relacionado a isso foi apagado da nossa história, né? No Brasil foi, tipo, dizimado. Então a gente não. É muito difícil o acesso, assim. Até, por exemplo, eu tive um pouco de dificuldade de procurar sobre o apagamento da história dos negros. Até na internet, assim, é muito difícil, porque parece que rola uma coisa que vamos pôr né, vamos apagar tudo e não vamos mais falar sobre o assunto e acho que a gente precisa muito explorar isso. Eu sinto que é uma área que precisa ser muito, muito estudada e muito, assim, tem já ativistas negros falando sobre esse assunto e a gente tem que cada vez procurar mais, porque é isso, assim, a gente precisa tirar dessa, como se fala? Precisamos consertar esse erro que foi o apagamento de uma história. E qualquer historiador que você for conversar vai falar pra você isso, que você queimar arquivos é o maior crime que você pode cometer, né? Arquivos que comprovam fatos e acontecimentos e isso é um maior crime, é a pior coisa que você pode fazer para a história de uma população, né, de uma cultura. Então a gente tem muito trabalho pela frente, eu sinto. Eu tenho muito trabalho pela frente pra aprender, sabe? É, eu, a gente sempre tem uma questão, independente do assunto, né? A gente sempre levanta qual que é o papel da pessoa, do opressor em relação a esse problema, né? E para mim, o meu papel é entender sobre a história, estudar, fazer o máximo que eu puder para tentar reparar um pouco esse problema, né? Tudo que eu vejo de documentário, a maioria é em relação à cultura negra, à história do negro, porque é uma dívida muito grande que a gente tem que pagar, né? E achei muito legal você trazer essa referência do podcast, porque eu achei o MC dele é muito, muito engraçado, né? Eu sou muito, muito fã dele há muitos anos já. E achei muito engraçado ele contar essa história de quando ele chegou na África. Ai, ele foi pra... Ai, qual que era o país que ele foi? Eu odeio ficar falando ele foi pra África. É. Ele foi pra Uganda, eu acho. Eu não me lembro agora. Mas Uhum. ele foi pra algum país e ele chegou lá com todas as roupas dele e do amigo dele. Eram todas estilizadas em relação a... com base na cultura africana, que não sei o quê, ele tava achando que tava arrasando, aí ele chegou lá, a galera tudo de calça jeans e Nike, sabe? Uhum. Aí todo mundo olhando pra eles, tipo, nossa, que esse cara tá aí todo vestido, né? Nossa. É muito engraçado a gente, até assim, uma pessoa que é uma referência, né, de cultura negra no Brasil, de entendedor da história, de ativismo e etc. Todas as músicas dele são sempre com a lente da cultura negra, e mesmo assim ele ainda é uma pessoa que comete erros. Não é um erro, né, você estar vestido dessa forma, mas é tipo um estereótipo muito grande você chegar num país desse achando que todo mundo vai estar vestido dessa forma, né? Então eu acho engraçado a gente colocar também essa falha, né, que todos nós, a gente fez um episódio sobre micromachismo falando sobre todas essas falhas que a gente comete, eu achei super interessante ele contar essa falha dele. Não foi uma falha, mais uma vez, né, mas eu achei interessante esse olhar dele. Eu tô lembrando também muito do livro. Ai, muito amor por esse livro, que você mesmo indicou que é o Americana, né, da Chimamanda. E é muito interessante porque ela conta a história de uma nigeriana. Não, eu acho que não é a história dela necessariamente. Acho que é uma ficção, né? É uma ficção. Então ela conta a história de uma personagem nigeriana que vai para os Estados Unidos e que mora lá, tipo, acabou morando, sei lá, 12 anos lá, acho que é mais de 10 anos, era 15, Uhum. eram muitos anos. E ela acaba voltando, né, voltando pra Nigéria depois desse período. E aí ela mesmo comenta, tem um momento que ela tá num salão de beleza americano, né, nos Estados Unidos, fazendo as tranças. E nesse salão são outras pessoas, tem outras pessoas de outros lugares, outros países da África, né? Tem nigeriana, mas também tem de outros lugares. E aí ela fala sobre essa comparação, sabe? Também
das regiões. Ela fala, eu entrei no salão e eu sabia que aquelas mulheres não eram negras americanas, porque elas perguntaram se eu era da Nigéria, não da África. Porque o americano, você fala que é da Nigéria, ele fala, tá bom, você é africana. Tipo, não sou nigeriana, não sou da África. É igual falar pra gente, sei lá, você é latina. Tá, mas eu sou do Brasil. Ah, não, tá, latina. Sabe, assim, é muito interessante, assim. Esse livro, ele é excelente. Nossa senhora, ele tem que... Pra esse episódio, tem que ler esse livro. E eu acho que também, outro que não me sai da cabeça é o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro, Esses dois são, tipo, putz, elas são incríveis. E, nossa, eu quero muito continuar lendo pra sempre. A Chimamanda é minha escritora preferida, assim, eu acho que falta um livro dela só, que ela lançou e eu não li ainda, e o que eu mais gosto de ler dos livros, de perceber dos livros dela, são as coisas que tem na Nigéria que são muito parecidas com o Brasil. A gente fica falando que, né, nossa, a gente tem muito da cultura europeia, porque a gente foi colonizado pela Europa, não sei o quê. E aí, quando eu não sei você, mas quando eu tenho contato com as pessoas europeias, aqui em Vancouver tem muita gente do mundo inteiro, né? Eu não me sinto relacionada com essas pessoas. Eu não vejo, assim, que eu tenho, nossa, muitas semelhanças. Eu tô longe das semelhanças. Às vezes até, tipo, um pouco do povo italiano, claro, porque minha família é italiana, né? É muito recente, assim, a marca da família italiana na minha vida, porque meu bisavô é italiano. Mas eu digo do povo brasileiro, né? E uma coisa que eu nunca esqueço que a Chimamanda fala é que... É muito besta, mas eu adoro. Que na língua deles, a Igbo, que eles falam, né? Eles sempre falam o. E eu nunca tinha reparado como a gente fala isso. Tipo, ô Estela, ô não sei quem, ô não sei o que lá. E eu achei muito engraçada essa semelhança, assim, né? E depois eu fiquei pensando que em inglês a gente não faz isso. Tipo, ô Kevin, não, né? Já escutei brasileiros fazendo isso. Não, brasileiro, mas, tipo, não tô dizendo que canadense não faz isso, não. entendeu? Então, eu acho engraçado a gente ver, tipo, as semelhanças de temperatura, assim, como isso influencia também, como a gente é muito parecido, sabe? Eu acho fantástico a gente pegar um livro que tem tanto detalhe da cultura. Putz, acho que eu tô falando mais de outro, que é Hibisco Roxo, que ela dá muito detalhe da Nigéria, muito. E é muito gostoso de ver, assim, como a gente... tem uma influência muito forte da cultura nigeriana. Eu não tenho nem noção da quantidade de nigerianos que vieram para o Brasil, mas eu acredito que tenha sido grande, para a gente ter tanta semelhança, assim, sabe? Voltando um pouco para colocar todo mundo no mesmo saco, que a gente falou sobre os asiáticos, você reparou como isso acontece muito com a gente também, por ser latino aqui no Canadá? Olha, eu não sei, não vou saber responder. Sério? Me conta por que você acha isso. É porque eu não acho, eu tenho certeza, né? É assim, já várias vezes me perguntaram se eu falo espanhol, para começar, né? Então, se você é latino, você consequentemente fala espanhol. Já me perguntaram se a minha comida tradicional era churrasco e taco. Então, é muito... Eu sempre falo isso aqui no podcast, como é muito engraçado a gente sair do Brasil sendo branca de classe média e vir para um país que você não é visto como branco. Já ouvi as pessoas me dizerem que eu não sou branca. E você é imigrante, então você é menos, né? Entre aspas. É menos do que as pessoas que são canadenses. E ainda mais sendo imigrante latino, né? É diferente de ser imigrante europeu. E eu acho muito estranho isso, de colocar todo mundo no mesmo saco. Teve uma vez que meus amigos de trabalho estavam me chamando de Julia o tempo todo. Julia, Julia, Julia. Eu falei, e teve uma hora que me irritou. Eu falei assim, você sabia que você está sendo racista? Porque não é porque eu sou latina que meu nome é Julia, meu nome é Júlia. Não se fala assim na minha língua. Não é para você colocar todo mundo no mesmo saco. E aí todo mundo, eles são duas pessoas que eram, tipo, muito próximas minha. Não teria falado isso para qualquer pessoa, né? E aí eles ficaram meio chocados e nunca mais me chamaram de Julia. Em inglês também não se pronuncia Julia, né? Não, é Julia. É Julia.
Meu nome é Júlia aqui, senão Ah, eles não entendem. Se eu falo Júlia, eles não entendem. então não tem por que te Mas chamar de Julia, né? exato. E aí eles ficaram meio chocados, assim, de eu ter falado que eles eram racistas. Uhum. E como fere, né, a pessoa quando a gente fala isso, eu tenho absoluta certeza de que em vários graus eu também sou racista, porque eu estou numa sociedade que é racista na sua raiz, né? E é muito doloroso quando alguém aponta o dedo na sua cara e fala, você está sendo racista. Porque a gente se vê de uma maneira, tipo, não, eu sou totalmente legal, nossa, todo mundo é igual, lá, lá, Sou lá. fada sensata, nunca errei. Nunca errei, sou perfeita. E aí, de repente, quando alguém fala, nossa, isso que você tá falando é um erro tão grande, você fala, putz, é muito doloroso, né? Uhum. Eu acho que a gente tinha, inclusive, que fazer o episódio só de termos racistas, né? Porque esses dias eu tava escutando um podcast aí, não preciso falar o nome, tanto faz. Que o assunto tava muito legal, inclusive, tava falando sobre a função da doméstica, e estavam falando com uma mulher que é uma doméstica famosa, e etc, etc, etc. E aí, em um dos momentos, a pessoa que estava falando, e estava fazendo um discurso super bonito sobre questão de igualdade, tarará, em alguns momentos, aí em um momento virou e falou assim, porque vai denegrir a imagem dessa pessoa. E aí você fala, ai, mas estava acertando durante tanto tempo e agora errou, né? Então, acho que era muito importante a gente falar, porque é aquela coisa, acho que tá todo mundo sujeito ao erro por falta de conhecimento, né? Porque a gente precisa Uhum. começar a fazer justamente o dicionário das palavras que são, que são racistas. Até, por exemplo, a gente tá jogando um joguinho de fazer casa. E aí tem uma amiga nossa que vira e mexe e fala assim: eu quero fazer um criado mudo. E aí eu falo, não, mesa de cabeceira. Não, eu quero criado mudo, criado mudo. E assim, é um termo racista, né? De uma origem racista. Então a gente tinha que fazer episódio só de um vocabulário racista para evitarmos, né? Ou conscientizarmos uns aos outros, dizer, tá vendo isso aqui? Então, a origem é essa, não é legal e tal, né? Concordei, 100%. Esse lance de latino, voltando... Ai, desculpa, Não, viajei aqui. não, eu que mudei um pouco também. Mas eu me lembrei de uma entrevista. Ai, eu sou muito ruim de nome, gente do céu. Stephanie Beatriz, eu acho que é o nome dela. Ela é do Brooklyn Nine-Nine. Uhum. Ela é latina, né? E ela falou que quando ela viu que a outra mulher, que faz a Amy, ela foi contratada, ela falou, putz, eles não vão me dar outro papel, porque eles já contrataram uma latina. E eles não vão pegar duas latinas para fazer um elenco principal de uma série, né? Sem motivo nenhum. Uhum. E aí, quando recebeu o sim, né? Ela viu como essa série realmente era um pouco para frente, sabe? Um pouco politicamente correto. Ficou super feliz de ver que duas mulheres latinas iam ser parte do elenco principal. Eu achei isso fantástico, porque isso mostra como a gente tem a cota, né? Uma mulher latina, uma mulher negra, quer dizer, no Brooklyn Nine-Nine tem 2 homens negros, né? Uhum. Mas, enfim, normalmente é uma pessoa negra, uma pessoa latina, e aí o resto é tudo branco. Uhum. Só pra... A gente tá falando bastante aqui, eu acho que também tem muito a ver com representatividade, né, Ju? Tudo isso que a gente tá falando, e só fazendo tentar fazer uma conexão aqui com o tema, que é a questão do apagamento, eu acho que tá diretamente ligada a essas duas coisas a partir do momento em que, quando você apaga uma história de uma sociedade, de um momento histórico muito importante para aquele grupo de pessoas, a representatividade também fica comprometida, porque você não vê figuras, né? Como a gente até falou na introdução, assim, você não vê figuras que representem, que são próximas daquilo que você representa. Então, chega até a questão da negação, a questão né, de, por exemplo, vou afinar o meu nariz porque o nariz mais arredondado é de origem africana e isso não é bom, nem belo, nem aceito. Então, e por aí vai, né? Outras questões aí. Então, assim, eu acho que é uma coisa que está muito diretamente ligada. Se tem uma coisa que eu fiquei muito emocionada quando eu vi, eu acho que era um cartaz do filme Pantera Negra, e uma menininha negra
olhando o cartaz, eu acho que ela tava fantasiada de super-heroína, olhando o cartaz toda feliz, assim, do tipo, olha, eu também posso ser uma super-heroína, porque tem pessoas parecidas comigo, iguais, né, que podem, né, tipo, ser estrela do filme e salvar o mundo no final. Então, eu acho que quando a gente apaga essas pessoas da história, da humanidade, a gente apaga junto as que estão por vir e que estão buscando inspirações e representações enfim, inspirações, etc, né? Eu tive até uma conversa sobre... Nossa, vou entrar num assunto muito nada a ver, mas eu juro que vai fazer conexão. Eu tive uma sessão de terapia na semana passada em que a minha psicóloga me perguntou se um dia, se eu tiver filho, eu vou querer que eles façam as mesmas coisas que eu fiz quando eu era criança, que era... Eu era atleta e tal, e foi uma coisa meio complicada, assim, tipo, puxada, né? Uhum. E eu falei assim, se eu falasse não, isso é apagar totalmente quem eu sou, tipo, é apagar minha história, sabe? Se eu falar, não, eu não quero que meu filho faça o que eu fiz, é diminuir quem eu sou, tipo, tudo que eu fiz define quem eu sou, sabe? Então imagina você ter a história da sua família inteira apagada. Aquilo é quem você sabe? É muito... Ai, eu só consigo pensar na palavra doloroso. Você não saber quem você é, de onde você veio, porque como é que você sabe pra onde você vai depois disso, sabe? Exatamente. É aquilo do qual é o meu espaço, né? Quem que eu sou, com o que eu me identifico. Enfim, são várias questões aí que entram, acho que sei lá, da área mais como se fala? Mais da mente, da formação da mente, de você, né? Do ego, enfim, do id do ego, enfim, eu acho que isso vai muito mais profundamente e é muito, por isso que é tão problemático, assim, por isso que eu acho que a gente tem que realmente prestar muito atenção e achar a nossa, como que a gente pode, como você falou, como no papel de opressor, qual é o nosso papel nisso? Qual é a nossa função nisso? O que a gente pode fazer, né? Pra conseguir fazer algo com relação, porque a gente sabe que tá errado, a gente sabe que, tipo, não podia estar acontecendo. Infelizmente, eu também lembro muito de uma música que uma amiga me mandou de uma banda ativista, né? A vocalista, ela é negra, e ela, na letra da música dela, ela fala, a sua avó não protegeu a minha quando tava batendo nela, chicoteando ela. Então, tipo, é isso, né? O que a gente pode fazer, então? Já que os nossos antepassados fizeram tantas coisas que a gente se arrepende e, putz, tem uma dívida aí pra pagar, precisamos fazer algo, né? Eu acho que o primeiro passo é sempre se educar, né? A gente não tem como corrigir os erros do passado, a gente não tem como voltar atrás e falar, putz, isso aqui tá errado, vamos consertar. A gente tem como fazer hoje melhor, né? E acho que, tipo, o nosso podcast, ele tem um demográfico muito branco, né? A gente vê pelos seguidores e pelas informações que a gente recebe que a gente tem um demográfico muito, muito branco e meio classe média. Então, é interessante de a gente já estar abrindo essa discussão aqui. E ter você ouvindo isso aqui já é um primeiro passo muito grande. Assim, você se interessar por estar aqui ouvindo isso já é um passo muito grande. Só que a gente precisa de mais, né? A gente precisa que... a gente precisa incluir as pessoas na sociedade, sabe? Então, se você, sei lá, tá fazendo um processo seletivo, você precisa entender que essas pessoas precisam estar naquele ambiente, assim, um ambiente que só tem pessoas brancas e homens, ele precisa de mais gente, ele precisa de mentes diferentes. E aí o seu papel como opressor é você dar espaço para essas pessoas, sabe? Ou então no seu círculo de amizades, por que você não tem nenhum amigo negro? Fazer essa reflexão, sabe? Uhum. Por que na sua escola particular só tem pessoas brancas? E a partir dessa reflexão, cada pessoa tem que achar o
o seu papel, sabe? É muito difícil de você jogar, tipo, você tem que fazer isso, a sociedade inteira tem que fazer isso, a sociedade inteira tem que se educar, né? Agora, depois da educação, aí vai de cada pessoa o que tá ao seu alcance fazer, sabe? Encontrar, né, como que dá pra fazer. Olha, uma coisa o que eu acho que dá pra fazer e todo mundo consegue fazer, que tem a ver com a questão de se informar que você falou, Ju, é consumir conteúdos de autoras negras e autores negros. Consumir livros que a gente citou aqui, também a gente já até recomendou aqui também o canal da Nathalie Neri, que é maravilhosa, incrível, incrível. Ela sempre me acalma, porque ela é muito calma, né, falando, então ela sempre me acalma ouvir a voz dela. Então, consumir, sabe? Tipo, vai atrás, enfim, eu acho que é isso. Isso também tem muito a ver com a questão que eu falei da representatividade. Isso todo mundo consegue fazer, tem a ver com se informar, aprender coisas que a gente não tem tanto acesso fácil, porque fizeram questão de apagar da nossa memória. Então, acho que é isso, a gente retomar. E, a partir disso, a encontrar o que a gente pode fazer ativamente, né, na nossa sociedade. E eu acho que é isso, Ju, a gente tá a gente vive numa bolha, né, talvez muitas das pessoas que escutem também, vivem numa bolha de que, assim, a gente até vive num espaço mais legal, que as pessoas são mais receptivas, mais conscientes e é tudo muito legal. Só que, por exemplo, eu hoje escutei uma história de a menina que mora comigo dizendo que foi ver uma vaga de designer em que estavam pedindo que a pessoa fosse homem, sabe? E aí você fala assim, gente, mas ainda existe pessoas divulgando vaga pedindo que seja homem para uma vaga de designer. Mas por quê, sabe? Eu até brinquei com ela, mas por quê? O designer vai ter que usar o pinto para poder fazer o trabalho? Porque esse é o único motivo que eu vejo para poder anunciar esse tipo de vaga. Então, assim, ainda tem muita coisa errada, sabe? A gente tá numa bolha em que tudo é muito legal, tudo muito lindo, mas ainda existe. E a gente tem que encontrar e tem que fazer algo a respeito desses lugares que ainda estão tão problemáticos, como você falou. Por que na minha escola não tem tanto negro? Por que no meu trabalho não tem tanto negro? E aí a gente vai encontrando o que a gente pode fazer, sabe? Agora um pouco mais, né, quer dizer, mais o nosso lugar de fala, que a gente está falando bastante sobre mulheres negras e não é o nosso lugar de falar claramente, mas é o nosso lugar de fala como mulher, ver o quanto a mulher também foi apagada da história, né, e eu fico me questionando, porque assim, a gente já falou também, não lembro qual episódio, de como às vezes já aconteceu de mulher não assinar estudo, não assinar artigo, porque era proibido, né, mulher estudar, mulher publicar. Então, essas mulheres foram apagadas. Fico me perguntando se isso também aconteceu com outras minorias, como pessoas negras, etc. E eu fico me perguntando quando... Ai, eu já sei a resposta. Eu não vou fazer pergunta, né? Quando que a gente vai saber a verdade, né? Quando que a gente vai saber que foi uma mulher, sei lá, não foi Newton que escreveu essa coisa, foi uma mulher, sabe? E a gente nunca vai saber. E é tão sofrido saber que foi tudo apagado, que essa pessoa nunca vai ter reconhecimento. Eu sei que tá todo mundo morto já, mas eu queria que os mortos tivessem reconhecimento, sabe? Ô Ju, mas assim, a gente não precisa ir tão longe assim, viu? A própria J.K. Rowling é J.K. Rowling justamente para ninguém saber. Assim, na época em que ela publicou o livro, ela publicou com esse nome justamente para não identificarem que era uma mulher escrevendo sobre o universo fantástico, porque não existiam, principalmente no universo fantástico, não existiam muitas escritoras mulheres, né? A gente tem o Tolkien, tem, enfim, outros 1000 livros aí, de homens, principalmente, escrevendo sobre o universo fantástico, mas ela foi uma das primeiras a fazer tanto sucesso assim. E aí, também a escritora do livro que eu já recomendei aqui, que é a The Left Hand of Darkness, acho que é o mesmo nome em português, a mão esquerda da escuridão. A autora também publicou na época com as iniciais para também não ser... E assim, é um livro super desconstruidão, né? Que não tem gênero, uma sociedade que não tem... não é que não tem gênero, é todo mundo hermafrodita, enfim.
Então, mesmo sendo super desconstruído o contexto do livro, ela teve que publicar com sigla, né? Não podendo publicar o nome verdadeiro para as pessoas não terem o preconceito de ler um livro sci-fi escrito por mulher. Então a gente, claro, hoje em dia não é o caso, como você falou, dessas pessoas estarem apagadas e a gente hoje em dia não saber que são mulheres. Hoje a gente sabe. Mas a gente não precisa ir tão longe, isso que eu quero dizer, sabe? Não é um passado tão distante quanto Newton, por exemplo. Eu acho que ele já tá mais perto da gente e a gente consegue acessar e reparar mais facilmente, né? A gente sabe dessas duas, né? Mas quantas outras mulheres será que não fazem isso e a gente não sabe, né? Porque não se tornou tão famosa assim. Realmente, eu não tinha pensado nisso. Muito boa essa sua reflexão. Eu trabalho nesse festival, né, de cultura indiana, e o tema desse ano é o Rio das Linguagens, River of Language. E o meu chefe, o dono do festival, ele fez toda uma explicação, né, sobre o tema desse ano, e ele me contou, assim, a Índia, eu não sei nem a quantidade de línguas, eu não sei nem falar, assim, tipo mais de 20 línguas oficiais registradas que são faladas dentro da Índia, né? Só que já foi o dobro. E no mundo inteiro, as línguas estão sendo apagadas. E isso me deu um choque, que eu não sabia, não tinha noção de que as línguas estão morrendo. E isso mostra como os grupos estão morrendo, as culturas estão morrendo, porque o que une, por exemplo, o brasileiro, independente de onde for, o que une o brasileiro é a língua, né? E como a gente está destruindo culturas, destruindo grupos. Se você não fala inglês, você não é nada, sabe? Na Índia tem muito... Eu tô lendo um livro, que eu já falei dele no outro episódio sobre quarentena, que é da Arundhati Roy, que é uma escritora indiana, que se chama The God of Small Things, o Deus das Pequenas Coisas. Ele conta a história de uma família de classe média da Índia, e ele mostra como as famílias entre elas, assim, né, entre a classe média, falam em inglês entre elas. E se uma família que é mais pobre fala hindu ou Canadá, ou sei lá, qualquer outra língua que seja relacionada à cultura indiana, é uma vergonha para eles não saberem falar inglês, sendo que é a língua deles, sabe? E eu fico muito chateada de ver como que a gente está reduzindo os povos e reduzindo a quantidade de línguas, porque é mais fácil se comunicar todo mundo em inglês, é melhor para o mercado, sabe? Esse tipo de coisa. Sendo que eu acho a língua inglesa meio pobre, não sei você, assim, mas eu acho o português muito mais rico de vocabulário, gramática, e às vezes quando eu estou tentando traduzir uma coisa do português para o inglês, eu me perco um pouco, assim, perde um pouco do que eu queria dizer, do sentimento que eu queria passar, porque o inglês não tem como você traduzir tudo, sabe? E, enfim, era essa só a reflexão de perda de cultura e de identidade, porque o mundo está muito globalizado e todo mundo fala inglês, e se você não fala inglês, você é menos, sabe? Eu não sei quanto que as pessoas que moram no Brasil têm essa noção, porque quando a gente sai, a gente sente mais, né? Por exemplo, eu já escutei coisas do tipo assim, não foi comigo, mas com uma amiga brasileira. Foi uma vez que ela confundiu algum termo ou falou algum termo errado em inglês e o professor corrigiu e ela brincou, falou, não, é que em português é assim, é tal jeito que se fala. Aí ele virou e falou assim, tá, mas aqui ninguém fala português, a gente fala inglês. Então, então acho que isso é questão, tem muito a ver com o que você falou, do apagamento. Tudo bem que aqui eu falar português aqui para uma pessoa nativa, né, daqui, a pessoa não vai entender nada, vai, né, tipo, zero, vai entender zero do que eu tô falando. Mas ainda é a minha língua, ainda faz parte da minha, do meu ser, assim, de quem eu sou, da minha origem e tal. Então eu não posso negar e eu não posso esquecer. Eu sempre tive muita crise com relação a sotaque. E durante muito tempo eu disfarçava o sotaque mais para as pessoas me entenderem melhor do que vergonha. É porque se você fala com o sotaque muito carregado, a pessoa não entende nem o que você tá falando.
Então eu sempre tive muita atenção. E aí eu até comecei a pensar, falei, nossa, acho que eu vou ter que começar a fazer aula pra perder o sotaque. A partir do momento em que as pessoas conseguiram me entender, eu parei de encanar. Eu falei, eu não vou encanar com isso, porque o meu sotaque faz parte de mim, entendeu? Faz parte de quem Uhum. eu sou. A minha estrutura óssea, ela nunca vai ser igual de uma pessoa que nasceu falando inglês, a estrutura da boca, né? Então, Uhum. vão ter sons que eu não vou conseguir fazer exatamente como aquela pessoa, e aquela pessoa, por exemplo, também não vai fazer sons que no português é muito comum. Por exemplo, não, é muito difícil de uma pessoa norte-americana falar. E a gente fala não toda hora, pão, mão, e eles não conseguem falar esse tipo de coisa. Da mesma forma que Uhum. tem fonemas aí que a gente também não consegue falar em inglês tão perfeitamente. E tá tudo bem, sabe? Faz parte de quem a gente é. E é muito. Entra, eu acho que numa questão realmente racista você querer tirar isso da pessoa, que nem você falou, vou desmerecer porque a pessoa não sabe falar inglês. É, ou então fala com muito sotaque, ou então. Não, é a língua dela, a história dela, sabe? É isso. A gente tem que lembrar e nunca. E nunca. Como se fala? Reprimir, né? É racista e é elitista também, né? Uhum. Eu tô assistindo Modern Family e... Você assiste Modern Family? Eu assisti uns episódios perdidos. Ah, eu amo muito. E a Glória, ela é... Nossa, ela é muito boa. Da onde que a Glória é? Não me lembro de que país da América Latina ela é. Mas... Colômbia, Uhum. desculpa. E aí ela tá... o filho dela, a Manny, tá fazendo aula de espanhol e ele não gosta muito. E aí depois ela dá uma desabafada com o marido dela e fala, meu, é muito cansativo pra mim eu ter que falar inglês o tempo todo. Eu não sou eu mesma em inglês. Você sabe o quão inteligente eu sou em espanhol? E essa é uma reflexão que eu gostaria muito que as pessoas fizessem, as Uhum. pessoas que moram em outro país, que se tiram crédito, assim, nossa, isso eu faço o tempo todo. Eu me coloco num fardo, assim, de tipo, ai, nossa, eu preciso falar inglês mais perfeito, porque senão as pessoas vão achar que eu sou burra. Não, eu sou muito inteligente, sabe? Eu sou mais inteligente em português, mas tudo Uhum. bem, sabe? Eu consigo me expressar mais em português. Mas, além do contato com o próximo, assim, né? Eu também tenho um sentimento gostoso com o português de ser... eu adoro esse termo, língua materna. Uhum. É meu conforto, é minha mãe, né? É quem eu sou. Eu penso em português, é tão Uhum. automático. E aí eu chegar em casa e eu ter o privilégio de ser casada com alguém que fala a mesma língua que eu. Nossa, é muito. A gente não tem essa noção quando a gente mora no Brasil, né? Ou quando você tá no Brasil. É. Enfim, no Brasil você pode também casar com uma pessoa que não seja brasileira, né? Mas é um conforto, sabe? De você ser você mesmo. Eu não sou eu mesma quando... Eu sou outra pessoa, não que eu não seja eu mesma, mas eu tenho duas personalidades, uma português e uma inglês. Sim. E se falar francês também fluente, vai ser outra no francês, né? É, Ai, amiga, o francês ficou de é, lado. ixi. Mas você falou que dessa questão de você ser mais inteligente em português. Nossa, eu sou mais inteligente, eu sou mais comunicativa, Mais eu engraçada. sou mais engraçada, eu sou mais amorosa, eu sou mais feminista em português, sabe? Então, é isso, tipo, é muita perda de originalidade, da sua essência. É muito difícil lidar, é uma barreira muito difícil. Se vem alguém ainda aí e te reprime por causa disso, nossa, é uma violência muito grande, muito grande. E aí eu fico refletindo. Depois que meu chefe falou isso, eu fiquei refletindo. E eu fiquei muito sensível esse dia. Porque eu fiquei pensando, cara, português, quem fala é Brasil, Portugal e Angola, sabe? Uhum. Se essa língua morrer, gente, eu vou ficar tão triste. Eu acho difícil, porque o Brasil é muito É. grande, né? Eu acho difícil isso acontecer. Mas né, eu tenho essa realidade, né, esse contato com a realidade indiana, de que pequenos grupos falam a língua deles, né? Isso aconteceu muito com o povo indígena e acredito que tenha acontecido muito com o povo africano também. Gente, você já pensou? Sua língua não existe mais? Ai, meu Deus, fico até emocionada. Eu acho que tem o que a gente poderia pensar, fazendo um paralelo com essa situação que você está trazendo, Ju, talvez fosse do preconceito linguístico que, por exemplo, os nordestinos vivenciam, né? Eu não sei, não é no meu lugar de fala. Eu sou nortina, né? Eu nasci e virei no Pará, mas meu sotaque eu nunca tive.
mas eu sei que os nordestinos já passaram por muitas questões de preconceito linguístico, né? Até usar termos no sentido mais pejorativo, como, por exemplo, baiano, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com a questão da língua que você comentou, né? Por exemplo, imagina que o sotaque nordestino seja eliminado porque é considerado algo menor, né? Ai, sofri já. O que é muito. Eu queria até trazer uma questão muito interessante, que eu já vi muitos podcasts, né? Essa comunidade da podosfera questionando e trazendo debate, porque os podcasts mais famosos, eles são muito regionalizados, é muito do Sudeste. Existem muitos podcasts muito bons produzidos pelo pessoal do Nordeste e que não são tão valorizados, assim, tão reconhecidos. Então, isso é muito interessante. Eu até proponho um exercício de você escutar podcasts você que já gosta bastante de escutar podcast, escutar um que seja de pessoal do Nordeste, que tenha sido produzido no Nordeste, sabe? É muito interessante. Inclusive, um podcast que a gente recomenda muito aqui, que é o Elas Pesquisam, é feito por... eu não me lembro exatamente onde elas moram, mas elas são do Nordeste. E é isso, a gente tentar trazer, sabe? Porque são pessoas também que elas ficam muito... elas sofrem muito a questão do preconceito linguístico, né? Nossa, perfeito. Muito, muito bom isso que você trouxe, Teteca. A primeira vez que eu ouvi o Elas Pesquisam, eu não ouço muito podcast, apesar de fazer parte da podosfera, eu ouço poucos, assim, né? Quando eu ouvi o Elas Pesquisam, eu falei, nossa! Tipo, de novo, a normatização da língua, dos sotaques do Sudeste. Então, eu, tipo, falei, caramba, elas têm sotaque nordestino. E eu fiquei chocada. Eu não devia ter ficado chocada. Devia ser uma coisa normal. Devia ter 1 milhão de podcasts com sotaque nordestino, mas não tem. Tem um podcast que eu ouço às vezes, que é o da Leila Germano. Um dos primeiros podcasts que ela fez foi sobre o povo nordestino. E ela falou realmente sobre isso, sobre ela é da... Não sei de que estado ela é, desculpa. Mas ela tem sotaque e ela tem muito orgulho do sotaque dela, né? Outra pessoa também que tem um sotaque nordestino é a Tainara OG. Uhum. E ela já sofreu muito também preconceito por causa do sotaque dela. E dentro ela é do Piauí, né? No Piauí, ela já zoavam dela por causa do sotaque dela, sendo que ela estava no Piauí. Então, imagina só, né? Isso que a gente está falando mesmo, de um povo querer tanto fazer parte, né? Tanto pertencer à sociedade, que para eles está tudo bem. Tipo, uma pessoa do Piauí sofrer preconceito porque o sotaque dela é muito piauense, é um absurdo, né? Então, é um sentimento do ser humano de querer pertencer a ponto de apagar quem você é. A gente tá perdendo muito. Acho que com essa conversa, a gente não vai mais desmerecer as origens de ninguém, né? Mas se você conhece alguém que ainda acha chato saber sobre a história do próprio país, então já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. Esse podcast está disponível em várias plataformas: Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox e até no YouTube. Então você tem um total de 0 motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que está precisando se informar. Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Ju estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.